Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos fazer a nossa reflexão sobre o Concílio Vaticano II, documento Sacrosanctum Concilium, nosso 20º encontro. Vamos trabalhar o parágrafo 100 a 105. Com o concílio, toda a liturgia teve que ser reformada, toda a liturgia eucarística, as liturgias dos sacramentos, os sacramentais, a questão do ofício divino, tudo na igreja teve que ser renovado. Foi um trabalho imenso, grande, que a igreja empreendeu como fruto do concílio. Às vezes as pessoas ficam falando assim, mas a liturgia mudou tanto. Bom, era a liturgia de Pio V. Vamos lembrar que a liturgia de Pio V, foi de um determinado tempo da igreja. Está ligado lá à grande reforma, da contra-reforma da igreja, diante da reforma protestante, onde foi então, através do Concílio de Trento, repensado também um novo missal, que era de Pio V, morreu em 1572, então missal é antigo, mas nós temos que lembrar que esse é um missal que vem de Pio V para cá, até o Concílio Vaticano II. Porque, por exemplo, São Tomás de Aquino, que é de 1274, ele não usava o missal de Pio V. Praticamente nós temos 300 anos de diferença entre São Tomás a Pio V. Então o missal era outro, É claro que nós temos que ver que a igreja, na sua história, ela teve várias mudanças até chegar na confecção do missal, da celebração da Eucaristia, como o credo entrou muito tarde na igreja, como também nós sabemos que o Glória também, um canto que foi introduzido também na liturgia, e assim vários ritos que foram introduzidos à liturgia. Então, o missal de São Pio V vai de 1572, a morte de Pio V, para cá, enquanto anterior não existia esse missal, se celebrava a Eucaristia. Mesmo a questão latina, a Igreja Latina só começou a celebrar em latim em Roma no ano 250. Até o ano 250, a liturgia na Igreja de Roma era em grego. Então são essas questões que vão mudando. Então não adianta resistir à mudança, as pessoas têm que dar um sentido àquilo que fazem, à sua vocação, à sua fé. Então vamos ver a participação dos fiéis no ofício divino. O ofício divino não ficar restrito simplesmente ao clero, aos religiosos. Parágrafo 100. Cuidem os pastores de almas que as horas principais, especialmente as vésperas, nos domingos e dias de festas mais solenes, sejam celebradas em comum na igreja. Recomenda-se que também os leigos recitem o ofício divino, ou com os sacerdotes, ou reunidos entre si, e até cada um em particular. Então, é o breviário, é a oração das horas, que é colocada também para que os leigos tenham acesso a essa oração, principalmente as orações maiores, oração da manhã, oração da tarde e depois a da noite. A língua a ser usada na recitação do ofício divino. Segundo a tradição secular do rito latino, que usa o latim, seja conservado a língua latina no ofício divino para os clérigos
concedendo-se, porém, ao ordinário a faculdade de permitir, caso por caso, o uso de uma tradição vernácula. Na língua, no caso aqui do Brasil, seria o português, feita segundo as normas do artigo 36 que nós vimos aqui. Aos clérigos, para os quais o uso da língua latina é um grave impedimento na recitação devida do ofício. Então, normalmente o ofício deveria ser recitado em latim. Mas depois houve algumas adaptações, eles foram traduzidos para o português, para o francês, para o italiano, e se mantém assim as suas tradições. As monjas, como também aos membros, quer homens não clérigos, quer mulheres de institutos dos estados de perfeição, pode ser concedido pelo superior competente que usem a língua vernácula no ofício divino. Essa é a língua que se fala no país. Também celebrada em coro, contanto que seja em versão aprovada. Então tem que ter aprovação eclesiástica para isso. Todo clérigo, obrigado ao ofício divino, porque jurou, diante do superior e do bispo, que ele iria rezar o breviário com oração da igreja, em unidade com a igreja, quando celebra em língua vernácula o ofício divino com a comunidade dos fiéis, ou com as pessoas a que se refere o parágrafo 2º, satisfaz sua obrigação, contanto que o texto da versão vernáculo seja aprovado. O ano litúrgico. Também houve uma reforma no ano litúrgico, que é o calendário da liturgia da igreja durante cada ano. E diz ali no número 102, é o capítulo 5º do documento. A Santa Mãe Igreja julga seu dever celebrar em certos dias, no decurso do ano, com piedosa recordação, a obra salvífica de seu divino esposo, isto é, de Jesus. Em cada semana, no dia em que ela chamou domingo, que é o dia do Senhor, comemora a ressurreição do Senhor, celebrando-a uma vez também na solenidade máxima da Páscoa, juntamente com a sua sagrada paixão. No decorrer do ano, revela todo o mistério de Cristo, desde a encarnação e natividade, isto é, o Natal, da concepção e a natividade, até a ascensão, o dia de Pentecostes, e a expectação da feliz esperança da vinda do Senhor. Então, esse ano litúrgico seja sempre colocado essas festas que dão significado a toda a obra da salvação. Encarnação, nascimento de Jesus, a festa da Páscoa, Pentecostes, Ascensão, a festa que fala da vinda do Senhor Jesus, etc. Relembrando destarte os mistérios da redenção, franqueia aos fiéis as riquezas do poder santificador e dos méritos de seu Senhor, de tal sorte que, de alguma forma, os torna presentes em todo o tempo, para que os fiéis entrem em contato com eles e sejam repletos da graça e da salvação. Normalmente, as leituras da missa para cada dia foi da reforma do Concílio Vaticano II. Isso não fazia parte do Concílio Vaticano II, uma leitura para cada dia, a distinção do ano A, B, C, e a liturgia diária da celebração da Eucaristia, e também os domingos, sempre lembrando que o domingo nós celebramos a ressurreição de Jesus. Nesta celebração anual dos mistérios de Cristo, a Santa Igreja venera com especial amor a bem-aventurada Mãe de Deus, Maria, que por um vínculo indissolúvel está unida à obra da salvífica de seu Filho. Nela admira e exalta o mais excelente fruto da redenção,
e a contempla com alegria como puríssima imagem daquilo que ela mesma anseia e espera ser. Parágrafo 104. No decorrer do ano, a Igreja inseriu ainda as memórias dos mártires e dos outros santos, que, conduzidos à perfeição pela multiforme graça de Deus e recompensados com a salvação eterna, cantam nos céus o perfeito louvor de Deus e intercedem em nosso favor. Pois nos natalícios dos santos, a vida dos santos se celebra a morte dos santos. A morte dos santos é o verdadeiro nascimento dos santos. Então, toda a data dos santos e dos mártires celebra o dia da morte. Só lembramos 3 celebrações que celebramos também o dia: o nascimento de Jesus, o nascimento de Maria e o nascimento de João Batista. Pois nos natalícios dos santos prega o mistério pascal vivido pelos santos, que com Cristo sofreram e foram glorificados, e propõe seu exemplo aos fiéis, para que atraia por Cristo todos ao Pai e por seus méritos, impetrando os benefícios de Deus. Então, sempre olhar nessa questão da reforma do missal, da reforma também do ano litúrgico, dá privilégio a essas celebrações, mantendo sempre essa realidade da unidade da história da salvação. A realidade ligada à Páscoa, à Encarnação, ligada a Pentecostes, ligado à Ascensão de Jesus, né? Essas realidades importantes, mas também a Igreja celebrando todo domingo, né? A ressurreição de Jesus, essa reforma do ano litúrgico também colocando na liturgia diária uma leitura para cada dia, uma leitura do Antigo Testamento, a leitura do Novo Testamento, né, que tem toda uma sequência que foi pensada no Concílio Vaticano II. Nessa liturgia que nós temos aí, as leituras que nós temos é toda disposta, além como a festa dos santos, a festa dos mártires, as festas marianas. Número 105. Enfim, nos vários tempos do ano, segundo as instituições tradicionais, a Igreja aperfeiçoa a formação dos fiéis por piedosos exercícios da alma e do corpo, a espiritualidade e a ascese, pela instrução, pela oração e pelas obras de penitência e misericórdia. Por isso, aprove ao Sacrosanto Concílio determinar o que segue. Então, nós vamos ver que, pensando toda essa ordem da vida, da oração, da vida da igreja, foi repensado. Então, o concílio agora entra na reforma, no caso aqui, do ano litúrgico. E a primeira reforma do ano litúrgico começa com o domingo, como nós vamos ver no nosso próximo encontro. Então, o Concílio Vaticano teve um trabalho imenso, um trabalho enorme, de repensar toda essa realidade da vida orante, da vida celebrativa da Igreja. E foi um trabalho muito bem feito, e ainda se tem algumas coisas que ainda se está se trabalhando, para poder sempre melhorar, essa questão da liturgia das horas, essa questão da tradução dos textos litúrgicos, essa adaptação do texto litúrgico, a assembleia para melhor entendimento daquilo que o evangelista, o escritor eclesiástico quis dizer. Tudo isso entra na nossa liturgia. E até hoje esse trabalho continua, e nós devemos ver que o concílio fez uma grande obra. Então nós não vamos ficar presos ao passado. Realmente, de 1500 para cá, foi um missal de Pio V, que era rezado uma única oração eucarística durante todo o ano. Essa diversidade, essa riqueza também
eucarística que nós temos como fruto do Concílio Vaticano II. Mas não vamos absolutizar também uma realidade que foi feita para um momento da história, porque se tomarmos como exemplo, nem São Francisco de Assis, nem São Tomás de Aquino, nem São Domingos conheceram o missal de Pio V, né? Antes eles rezavam também os ritos, né? Claro, mantendo sempre aquilo que foi mantido como fundamento, mas não da sistematização que teve no Concílio de Trento, também com a reforma de Trento e também do missal, da oração litúrgica. Então, o Vaticano II deve ser respeitado e deve ser tido como referência, porque esse é o concílio de referência do nosso tempo. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.